Hoje começamos na hora, né, Gabi? Que bom, né? Hoje eu tava sempre tranquila aqui no escritório. Aí deu pra gente começar cedo. Cedo não, na hora, né? Vamos lá. Esperar o pessoal chegar. Já tem gente entrando. Hoje eu até falei com a Gabi, vamos entrar mais cedo, porque ontem a gente entrou tarde. A Gabi falou, não, vamos Fazer no cumprir horário, né? Vamos ser pontuais. Isso. Pessoal, como sempre, todas as nossas lives, a gente quer sempre saber de onde vocês são, porque eu sou curiosa, e você, Gabi? Bastante. Quero saber de onde o pessoal tá vindo buscar informações com a gente. Vão falando pra gente, porque ontem o pessoal começou a falar no fim da live, né? E a gente ficou assim super empolgada, desesperada, falando. Eu achei super empolgante, eu fiquei super empolgada hoje. Que eu já atendi 2 pessoas que estavam na live de ontem. Ó, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente que tava ontem aqui na live falando de Cheguei, que eu lembro do nome. Gente de Ilhéus, na Bahia. Ai, gente, que legal. Ai, gente, que delícia, hein? Ilhéus tem uma brisinha, né? Eu tô até sentindo o cheiro do mar. Será que tá inverno lá? Acho que não, né? Aqui vem inverno de uns 2 dias em Sorocaba, gente. Sertãozinho em São Paulo, Sorocite, ó. Tem gente de Sorocite? Tem. Que legal, Adorei. hein? É porque quase nunca aparece, né, o pessoal de Sorocaba mesmo. O pessoal tá distante. Isso, o pessoal de Sorocaba tá meio preguiçosinho. Petrópolis. Gente, que delícia, que vontade de visitar Vai Petrópolis. Itaipava, né, Gabriela? Gabriela tá... Eu fico falando o tempo todo. Essa semana eu ainda falei que eu queria ir a Petrópolis. Vai ainda um tempinho, né? Mas logo eu tô por aí. Uhum. Calor puro, ela falou em Ilhéus. Ai, que delícia. Aqui também tá meio assim, calorzão. Tanto que assim, esse ano, agora contando amenidades nossa, eu falei, Gabriela, eu preciso comprar um casaco. Preciso. Aí abriram os shoppings, né? Lá fomos nós correndo durante a semana, no horário que o shopping abriu. Comprei um casaco. Você comprou também, né? Você já usou quantas vezes? Usei uma vez forçada, só pra falar que usei. Eu também usei uma vez. Olha, gente de Vitória, Espírito Santo. Ai, que legal. Tem muitos anos que eu fui a Vitória. Eu acho que eu era adolescente. É verdade. Né? Bastante. E quando nós éramos crianças, nossos pais iam muito para umas praias. Eu acho que é no Espírito Santo que tem Guarapari, não é? A gente Isso, eu lembro que a gente. Mapa, eu também perdida, acho que é lá. A gente ia. Nós íamos pra lá. E aí, gente, o pessoal falando de onde tá. Se aquela coisinha, contem pra gente, avisem pra alguém que tá precisando. Às vezes é um amigo, alguém que tá com um apartamento que vai pegar uma casa, vai se mudar, a gente vai dar umas dicas bem legais. E assim, tem aí o aviãozinho, gente, aquela setinha, encaminha para algum amigo de vocês, porque é legal. Quanto mais gente tiver aqui, mais empolgada a gente fica para dar mais dicas e voltar outros dias, porque vocês viram que a gente desapareceu das lives, né? É porque pra gente estava bem complicado, tá bem agitado aqui. A gente teve que colocar na agenda um horário fixo, só para não marcar cliente, não fazer projeto, assim. Nosso compromisso hoje é com vocês, aliás, a semana inteira, compromisso, 18h30. A partir de uma certa hora a gente já não vai nem marcar mais reuniões, mas é porque ontem a gente precisava realmente atender o cliente, então, mas de hoje em diante conversamos, não vai ter mais. Gente de Jaú, em São Paulo. Viu no lugar de sapato, eu acho. Guarapari é no Espírito Santo mesmo, ela tá falando, a pessoa aqui. Legal. Ai, gente. Bem, eu acho que a gente consegue começar a falar hoje. Bem, nossa live... a gente pensou de contar tudo que a gente faz aqui no escritório, porque toda hora aparece alguém, né, Gabi? Tipo, com dúvidas. Uma dúvida, quando começa, o que contrata primeiro, qual é o benefício de um detalhamento, de um projeto, né? Então... Eu imagino que todo mundo aqui tenha bom gosto, tá olhando várias referências, né? Tipo, mas eu sei que referência, você vê aquela foto linda, não é a sua casa. Então, enquanto você não põe em prática, não está executado, não tem como, é muito sonho. Às vezes a gente faz projeto aqui, né, Gabi, que o cliente chega assim, a gente falou ontem, gosta do industrial e quero misturar com o clássico. A gente fica... E às vezes é num apartamento, num imóvel pequeno, e aí, gente... assim, eu acho que tudo começa por um estilo, a pessoa tem que se basear naquilo, porque senão... fica muito complicado. É super difícil isso, assim, a gente consegue orientar bem e assim, conversar, entender qual é o estilo, o sonho da pessoa e aí em cima disso a gente vai direcionando.
porque tem coisas que eu sei que vocês não conhecem, porque ontem fizeram umas perguntas, às vezes a gente recebe pergunta pelo direct, tem coisas que eu consigo responder, tem coisas que só a Gabi, cada uma, tipo, se interessa mais por um assunto. Sim. E às vezes alguma dúvida de vocês, ou vocês não conhecem um produto, e a gente está sabendo já de alguma novidade, tipo, e que a gente consegue colocar em prática num projeto. Cada um aqui tem uma casa diferente, porque é muito ruim, né? Tipo, ninguém quer. Já, por exemplo, apartamento já tem a planta igual, né? Já pensou se todo mundo tiver um apartamento igual? A gente vê muito isso. O cliente chega, eu comprei e vi o decorado da construtora. E a gente, aí um monte vai seguindo aquilo. E tem gente, já chegou aqui pra gente, que copia exatamente o que foi feito no decorado. Já teve uma cliente que chegou e comentou pra gente, não, tinha um aparador assim, tinha uma parede assim, eu fiz igual, tá igualzinho. Eu falei, poxa, mas é chato, porque outra pessoa também deve ter tido essa ideia, vai que você vira amiga do pessoal do seu prédio, lá começa um ir na casa do outro, tudo igual, gente. Eu já vi num condomínio, já faz muitos anos isso que eu fiz, muitos anos, sei lá, uns 5, 6 anos. E que era um condomínio de casas padrão. E eu lembro que quando eu tava fazendo uma obra, tinham 5 casas que fizeram igualzinho a casa decorada. O piso era igual, o sofá era igual. E o sofá era uma coisa tão engraçada, porque era um sofá que tinha que mandar fazer, sabe? Tipo, por causa do formato dele. Eu falei, gente... E o pessoal reproduzindo loucamente. Então, é legal ter a casa com a sua cara, que é o que a gente faz. A gente às vezes fica até preocupado se tá... será que tá ficando igual de uma outra pessoa, alguma coisa assim, né? Então, a gente se preocupa bastante. E aí aquela coisa, gente, a gente vai falando sobre os assuntos que a gente marcou para conversar hoje. Quem tiver dúvida relacionada a isso que a gente estiver falando, pode ir mandando que a gente vai respondendo aqui, tá bom? Não teve nada, não? Por enquanto não. Olha, Ellen Soutel falou, se a pessoa fizer uma sugestão na decoração e vocês acham um pouco cafona, o que vocês fazem? O que a Gabi faz ou o que eu faço? A Gabi, ela é toda... um pouco mais... cautelosa pra falar. Eu falo que é feio. Mas não pode... assim, às vezes... É porque assim, às vezes a pessoa chega... Eu comentei isso ontem, com uma referência muito antiga. E ela quer fazer acontecer, então a gente tem que dar um jeito de ir falando, olha, a gente não tá usando muito isso agora, coisa e tal, vamos desenvolver uma coisa mais bacana. E outra, quando é uma sugestão, ok, o problema é quando a pessoa chega com, eu quero isso aqui, mas a gente não copia, gente. Aqui, a inspiração, tanto para vocês quanto para o profissional, é realmente para tirar uma ideia, às vezes uma cor, um revestimento. Eu não vou pegar lá e fazer uma parede igual, não sei o que, tudo assim, não é isso. Vamos construir uma casa igual tudo, não é. Então, tem um jeitinho, né? E, bem, agora vamos contar um pouquinho da live, o que nós planejamos aqui. Que hoje a nossa ideia é orientar vocês como planejar a execução de uma obra, mas para ficar aquela obra top. Porque a gente recebe, olha, eu recebo mensagem, foto por direct, eu não consigo resolver, gente. Não dá. Você pode até mandar uma fotinho me chamando para fazer uma consultoria, né, Gabi? Sim. Mas é que às vezes a gente recebe bastante direct e tem gente que às vezes quer que a gente resolva um projeto ali assim e, nossa, não sei o que é problema. Não dá, gente. A gente precisa, a gente trabalha pra caramba aqui o dia inteiro. E é porque assim, pra gente ter uma solução, hoje mesmo foi assim aqui no escritório. A gente foi desenvolver o projeto, está fazendo lá tudo, aí a gente vem, olha, não vai funcionar, vamos mudar. Nossa, esquecemos de colocar um item tal, então tem que colocar, sabe? Então assim, não dá pra, vou mandar um textinho e resolver seu problema. Demora pra pensar, é complicado, assim. Pra gente criar alguma coisa que seja bonita, né? Que você fique feliz, né? Quem contrata a gente tem que ficar feliz, satisfeito. Pois é. Bem, o que eu falei, olha, deixa eu olhar aqui. A gente tá olhando nossa cola, Nossa cola. Planejando a execução da obra vai ser hoje. E quando a gente... Na verdade, quem contrata a gente, tá? Vou contar o que acontece pra você saber o que é legal você pensar. Você não vai... a gente aqui no escritório, quando cria o projeto, mostra essas imagens em 3D super bonitas, depois que o cliente aprovou, falou que está tudo ok, a gente começa a fazer um projeto executivo. Você fazendo sozinho, você não vai conseguir fazer um projeto executivo, mas eu acho legal, isso é dica para vocês anotarem, tá?
anotar itens que são importantes de se pensar, tá bom? Aqui a gente começa pelo quê? De executivo, né? Vamos pela ordem do caderno, né? Vamos lá. A gente começa pensando nos projetos de modulado ou marcenaria. O projeto da gente serve para os dois lugares. O projeto que a gente fala, vão ter todas as medidas, todas as informações, qual é a madeira, a altura, quantas gavetas, se vai prateleira, qual é a espessura da madeira, qual o tipo de puxador. Tem o desenho todo detalhado. E aí o cliente decide. Às vezes ele tem alguma indicação, já trabalhou com marcenaria ou com alguma loja de modulado, e aí ele fica à vontade com aquele projeto já detalhado para ele ir onde ele quiser. A gente tem aqui de Sorocaba algumas lojas que a gente indica. Loja e marcenaria, né? Mas geralmente a gente fala com o cliente ou ele vai sozinho e vai dando sequência, né? E o legal de quando a gente faz isso, a pessoa pensa assim, nossa, pra quê? Quando você tem tudo detalhadinho, não vai acontecer de, por exemplo, de você ter que chamar o seu marceneiro lá e falar assim, mas eu queria um armário que tem 4 gavetas e 2 prateleiras e um cabideiro e um... Você não sabe as alturas. E outra, você não sabe a altura que é confortável. Vocês já devem ter assistido um vídeo do GTV que a gente mostrou o guarda-roupa da Gabi. A gente pensa sempre na altura dos móveis, por exemplo, gaveta. Não adianta você ter aquelas gavetas super profundas, porque você vai guardar um monte de coisa no fundo. É baixinho e vai desaparecer. Você vai pensar assim, nossa, não tem nada, tem que comprar. Então é legal ter a posição para guardar tudo. Eu vejo também algumas situações, cabideiro, né? Às vezes a pessoa tem a roupa, vamos pensar, homem, camisa, super comprida. Aí quando fica dobrada, amassando, já pensou se tem que passar na hora de sair? Então são detalhes que funcionam super bem, né, Gabi? Verdade. Olha, deixa eu falar algumas coisas que o pessoal tá falando. A Fabiane, quero consultoria, conversa com a gente. Entra na nossa bio. Gente, na bio tem lá um linkzinho pra cada coisa. Vocês mandam porque a gente consegue conversar. Fior de Zuca perguntando, vocês prestam consultoria para dar apenas algumas sugestões de melhorias? Claro! Ai, gente, adoro. Olha, falando do Fior de Zuca, a Gabi tava comentando ontem que ela quer... Volta às aulinhas, eu tô doida pra ir. Antes da pandemia ela tava falando, vamos, eu vou assistir pra uma aula. E não deu pra ir. Tem mais pergunta aqui, ó, da Ellen Sotelo. Quando o cliente paga à vista, vocês entregam um projeto mais rápido do que aquele que paga o projeto parcelado? Gente, o projeto tem um tempo de execução aqui no escritório. Então, assim, e quanto mais projeto tem, às vezes a gente tem que aumentar um pouquinho o prazo, sabe? Hoje a gente está aumentando bastante, vocês estão procurando a gente um monte, né? Que bom. Será que deu algum probleminha? Porque no meu não tá aparecendo. Gente, dá um joinha. Vocês estão assistindo a gente? Dá um joia aí. Gente, tá aparecendo? Estamos com problema para carregar este vídeo. Vocês estão vendo a gente? Dá um joinha aí pra gente saber. A gente tá, porque aqui no meu tá em branco. Tá preto, na verdade. Estão assistindo a gente. Então, só no seu Instagram. Foi no meu que deu um problema. Pronto, resolvemos. Tá. Foi agora perguntas que desapareceram pra mim. Mas ok, eu acho que foram todas que a gente respondeu. Isso, agora quando começar a aparecer a gente vê de novo, né, Gabi? Sim. Então, olha só, um detalhezinho que você consegue, por exemplo, quando você tem tudo definido, você faz... Gente, não vai fazer projeto? Faz um desenho à mão, sabe? Definindo quantas gavetas, a medidinha. Aí você consegue aquele desenho levar em várias lojas e isso ajuda pra caramba, sabe? Pra não ter problema. Porque com o projeto, mesmo que você faça isso, faz a relação do que você tem, mas a gente vê isso como funciona pro cliente da gente. Porque a gente entrega tudo detalhadinho e às vezes a gente faz a obra, mas quando não, e a gente recebe as fotos dos clientes fazendo sozinho, a gente fica tão feliz, gente, porque assim, conseguem seguir direitinho. Gente, mesmo clientes de longe, eles conseguem cuidar de tudo. Então, assim, marcenaria, a gente pensa em todos os detalhes. Sabe um outro detalhe que a gente acaba sempre pensando? A gente está usando muitos móveis de metalon, que vocês estão vendo em vários projetos nossos. A gente ou usa preto ou dourado, que a gente... colocamos uns pratas, né? Mas às vezes a gente pinta, na casa dos nossos pais tem metalon lá pintado num tom de mostarda.
Então, a gente usa bastante, fica super bonito, o custo é ótimo. A gente tá virando a louca do metanol agora. E o legal é que a gente detalha tudo, com todas as medidas, com a cor da tinta, se é brilhante, se é fosca, com todas aquelas informações, também é um outro item, ajuda super. Que mais de item que é legal pensar, assim, porque a gente tá falando como se você já tivesse pensado na sua casa inteira, tá tudo definido. Por mais que você não faça uma imagem em 3D, mas, por exemplo, você fez um desenho à mão. Falou, aqui vai uma mesa, aqui vai uma cadeira, aqui é um piso, aqui é uma luminária. Uma coisa que eu lembrei é do projeto de gesso. Que às vezes, assim, a gente sabe disso. Mas se a pessoa está fazendo sozinha, e geralmente as pessoas adoram forro de gesso. Só que tem que pensar na altura do seu pé direito, que você já tem, até a laje. E também, às vezes, quando a pessoa está indo lá, vai fazer sozinha, depois vai fazer a marcenaria, o móvel planejado, e ainda não finalizou tudo. Porque geralmente móveis, gente, o pessoal vai lá e compra tudo antes de resolver qualquer coisa. Sabe? Então é pensar nisso também, no que vai ter, se vai ser forro, se não vai, que tipo de acabamento, se vai ser um painel, qualquer coisa assim. Tem pergunta aqui, ó, do Godoy Cauê. Oi, Manuela e Gabriela, como vai? Bem, gente super feliz aqui na live. Qual é o primeiro passo no interior em uma reforma? E qual serviço de instalação, mesma pessoa, qual serviço de instalação deve ser inicial? A gente começa pelo pedreiro. Pedreiro tem que ser primeiro. Quebra. A parte feia, suja. Quem vê lá os meus stories, sabe aquela época que a Gabi não aparece? Eu vou sim, mentira, eu vou. Não. Essa é a parte inicial. A gente vai falar, até sobre isso a gente vai ter um dia de live que a gente vai falar o passo a passo. Eu vou tanto na obra, sabe que eu lembrei que eu já sentei piso, né, Manuela? Eu já mexi massa no carrinho, como dá o nome daquele carrinho? De mão. Carrinho de mão. Tá vendo? Como eu já fiz isso tudo. Aqui no nosso escritório eu mesma sentei vários pisos. Né? Já tava o piso no escritório, tá, gente? Eu só fiz uma foto. Foi um bumerangue. Home of Paz. Piso vinílico ou laminado? Vinílico. A gente não tem usado mais laminado, não. Não gosto. SC Ferreira perguntando se as reformas em prédios por aqui estão normais, sendo permitidas devido à pandemia. Aqui, eu acho que teve um edifício que nós estávamos fazendo que parou um mês e depois ficou tudo liberado. Aqui em Sorocaba a gente não parou. E condomínios de casa, foi uns 2 ou 3 só, né? Que deu uma paradinha, foi, né? Que fechou. Mas ficou um tempinho e depois já tornou. A parte de construção pra gente aqui continua normal. As lojas estão tudo abertas de construção. Tem um home center aqui na cidade, como o shopping tá fechado, sábado e domingo. É um lugar de passeio. O pessoal tá tudo reformando. Eu tive que comprar um parafuso um dia, logo no início da pandemia, tive que fazer reforma aqui no escritório. Lotada, assim, de verdade, devia ter umas 50 pessoas na fila do caixa, na minha frente. Eu fiquei desesperada. Aí vende de tudo, né? Decoração, coisa de obra, então o pessoal tá indo lá. O problema é que, assim, quando eu cheguei no escritório, o pedreiro falou assim, Manuela, eu precisava de mais uma coisa. Eu falei, não, eu não vou na loja. Fica sem fazer, eu compro outro dia e você volta. Porque tinha fila pra entrar. Nossa, o pessoal tá ficando louco aqui pra... O Cauê falou que já me viu na obra mesmo, viu, Cauê? Eu vou lá. Mas ele depois falou que foi no meio de todo mundo lá, devia estar só passeando. O Cauê, né? Cauê, você tá dando crédito pra essa menina que não aparece na obra. Eu fico cheia de pó, cabelo duro, com cílio de pó, gente. Bem, voltando a falar de detalhe, a Gabriela falou de gesso. Pensar na altura é legal porque, assim, normalmente apartamentos pequenos, o pé direito, gente, que não souber a altura do piso até o teto, são muito baixos. E mesmo apartamentos de tamanho médio, olha, a gente já fez projeto em apartamento de 180, 200 metros quadrados, que tinha 2,60 de altura. Se a gente faz um rebaixo, aí tem que colocar ainda, como dá o nome, os armários, gente, você perde espaço. Tem alternativas. Ninguém vai ficar com um projeto feio porque não fez um forro de gesso. A gente tem que analisar pra ficar com aquela casa, aquele apartamento. Agora, nos últimos tempos, os projetos de apartamento da gente, quase nada a gente está fazendo forro geral. A gente encontra outras soluções de melhorar a iluminação, porque realmente, assim, fica muito baixinho, muito baixos. Dá uma sensação muito estranha.
Então, isso a gente pensa. Outro detalhe que a gente vê depois, olha, agora a gente tá falando só meio que parte decorativa também. É legal pensar na parte de vidros e espelhos. Se você quer pôr um espelho na sua casa, se vai ter algum espelho decorativo, é legal fazer uma listinha do tamanho do box, tamanho do espelho de banheiro, se ele vai ser um espelho flutuante ou se vai ser colado na parede, com botão, se vai ser com biseauté ou lapidado. E desenha tudo, porque aqui no escritório a gente entrega uma planta, são várias folhas, com um detalhamento todo dessa parte de vidros e espelhos. Legal, sabe pra quê? Mandar pra um monte de gente, um monte de fornecedor. Você não tem que ficar chamando o pessoal dentro da sua casa o tempo todo pra ficar orçando. Você se lembra? Tem pergunta? Tem. Então pode me interromper. Ela, mulher virtuosa. Com relação à escolha de pedras para pias de banheiro e cozinha, é melhor granito ou porcelanato? Pra cozinha, a gente sempre fala, né, Gabi? Granito, pedra, gente. O granito ou pedra sintética. Os sintéticos são assim, eles vão ter o nome Stone no final. Aí tem várias marcas, tá? A gente gosta muito do Silestone. A qualidade é boa, eles dão garantia. Então, assim, mas tem várias outras, assim. O nome é o Stone. Quando você quiser aquela bancadinha que é branquinha, com os veios marmorizados, você tem a opção de fazer no porcelanato. É uma... Mas para banheiro? Pra banheiro. Não, agora pra cozinha, de verdade. Eu tô procurando alguém que me convença, que me mostre que a bancada de porcelanato é top. Não achei... Ninguém quis esse teste com a gente, né, Gabi? Pois é. Então, eu optaria por granito se você não puder, se na hora de fazer o orçamento você não tiver como comprar lá a pedra sintética. Granito, né, pra cozinha. Tem aqui gente falando do JC Piso. Graças a Deus, serviços não parou. Na verdade, aumentou. Aqui no escritório a gente também sentiu isso, no aumento da demanda, gente, é verdade. A Cristiana, CRS Cristiana. Estou reformando minha casa, sinto muito perdida no tocante a iluminação, revestimento, decoração em si. Eu sei que, gente, é difícil. Gente, a gente fica perdida, não é? A gente tava fazendo um projeto hoje, criamos, nós duas, assim, porque quando a gente às vezes bate uma coisa na gente, a gente fica iluminada. Consegue criar um monte de projeto. Tem dias que a gente cria uma coisinha assim em 5 minutos. Vai, nossa, assim, foi. Mas tem dias que a gente fica assim, 2 horas olhando pro desenho, falando, não vai funcionar, não sei o que. Aí a gente pensa, se a gente que trabalha e vê isso o tempo todo fica travada ali naquele negócio, imagina quem não. Porque principalmente lugar pequeno, aí a gente quer colocar tudo, aí faz de um jeito, faz do outro. Cozinha de apartamento pequeno, gente, é muito desafio. Quem acompanha a gente já percebeu que a gente gosta de usar vários materiais num ambiente só. Então, se a gente vai fazer uma parede de um apartamento pequeno, a gente quer colocar 4 materiais diferentes. Aí tem um papel de parede, uma madeira, uma textura de pedra. Tem mais o que, Gabi? Um revestimento, tudo, um espelho. Numa parede de 2 metros. A gente gosta muito de detalhes, enriquece bastante, deixa com um visual bonito. E eu sei que vocês ficam perdidas mesmo, porque aqui a gente só não se perde porque a gente tem um processo para poder seguir. É verdade. Outra coisa que a gente faz que é importante, Gabi... Ai, desculpa. Pode, tem um monte de perguntas, mas eu tô travando aqui. Falando aqui de um detalhezinho. A gente depois faz... Olha, eu falei, detalhes de marcenaria, pensar em todos os móveis de marcenaria ou modulado. Pensar na parte dos vidros, espelhos, box. Legal que você manda para todo mundo, tudo anotado. Serralheria, que a gente tem usado bastante, que isso seria relacionado a móveis modulados, tá? Eu acho que agora vocês têm que pensar, um outro detalhe, agora pensando em obra. A gente faz todo o projeto de tudo que vai demolir. As pessoas não têm esse hábito. Aí depois, você chega pro pedreiro e fala assim, eu quero quebrar esse piso aqui. Só que você não explica que não é para quebrar o piso do corredor, né, Gabi? Aí sai quebrando tudo. Né? Aí você estava programado para comprar uma quantidade e tem que comprar outra. Então, esse é um outro detalhe. A gente, assim, quando a gente faz o nosso projeto, a gente marca tudo que vai ser. Tem uma planta de tudo que vai ser demolido. Às vezes vai demolir só um nicho dentro do box do banheiro. A gente desenha o tamanho certinho para o pedreiro quebrar com cuidado. Porque já pensou se ele quebra loucamente, você tem que ficar comprando tijolo ou... Já pensou se abre um buraco na parede de um prédio? Como que fecha, gente? Nossa, eu nunca pensei, mas é verdade. Eu morro de medo disso. Na hora de fazer o nicho, né? Apartamento pequeno. Não. Bloco estrutural. Tá vetado
nicho em banheiro, tá? A gente tem outra solução para isso. Olha lá, perguntas, tem um monte aqui, Manuela. Tá bom, Com relação ao piso da casa, o que vocês aconselham? Depende do seu estilo, da região que você mora, da cara que você quer dar ali. Se você... É porque, por exemplo, eu gosto de amadeirado. Tá, mas aí amadeirado você pode usar um vinílico, que tem com textura e tem liso. Você pode usar um piso pronto de madeira. Pode ser um porcelanato de madeira. Aí se for porcelanato, né, sem ser amadeirado, realmente... Tem uma infinidade de material, gente. Aí tem os marmorizados, assim, eu tô viciada no marmorizado. A gente tá usando um monte, tô adorando marmorizado. Eu me rendi há pouco tempo, porque no início eu era um pouco... Aí tem o cimento queimado. Eu gosto, a gente só coloca porcelanato em cliente, pra piso, ou assim, piso frio. A gente não usa cerâmica, não. Mas eu acho que talvez seja por causa do perfil, né? Que a gente, dos projetos que a gente faz. Então os clientes já estão bem direcionados para usar porcelanato. Mas eu acho que talvez é para fazer com cerâmica, assim, e ficar algo bonito. Mas eu acabo nem conhecendo tanto. Home of Paz está perguntando quais são as possibilidades de não colocar gesso. Estou pensando em trilho luminária. É legal. A gente usa bastante. A gente fez agora um projeto, a gente está usando trilho. E a gente fez um rebaixo com uma estrutura de metal. Nossa, ficou tão bonito. Foi. A gente normalmente usa em paredes, vocês já devem ter visto em alguns projetos nossos. E aí vai funcionar como uma luminária essa estrutura. Vai ser feito na serralheria e a gente vai colocar fita de LED iluminando pro teto. Vai dar um efeito super bonito. Em breve essa casa a gente começa a construir. Eu acho que talvez já tenha até no feed alguma postagem sobre ela. Laura Coelho. Sobre o vidro do box, melhor preto ou incolor? Qual a desvantagem de cada um? A gente nunca usou escuro, né? A gente só usa o incolor mesmo. Ou então, como é o nome? O reflecta, o refletivo. Gente, fica lindo. Para aquela situação onde tem um banheiro social que vai servir como banheiro e lavabo, fica bem bacana. É um espelho, gente. E o legal é que o box fica lá fechadinho. Então, nossa, dá um visual super bonito. Eu vou até dar uma olhada. Eu não sei se eu editei o vídeo do apartamento, eu não lembro. Teve um apartamento pequeno que nós fizemos e o banheiro social ele é meio que lavabo. Então a gente colocou um vidro refletivo. A gente até vai fazer um apartamento decorado agora de uma construtora e a gente colocou. Eu até falei com a Gabi antes que tá na hora dela começar a resolver as coisas. Ileane Oliveira tá perguntando: piso polido no chão da sala e quartos e mate na cozinha e banheiro? No caso é acetinado, correto. Pro banheiro precisa, né? O banheiro tem que ser acetinado mesmo. Já saiu até uma regulamentação, tá proibido. Porque quando molha escorrega. Eu acho, a Gabi é mais do piso polido, que é o com brilho. Eu sou mais do acetinado. Eu acho que é o estilo, se você gosta. Sabe o que dá pra fazer também? Se você gosta muito do acetinado, do polido, ou com brilho, né? Banheiro, dá pra fazer as paredes tudo com brilho e você faz só o piso no acetinado. Porque geralmente tem o mesmo padrão do piso, tem os dois acabamentos. Porque realmente é questão do gosto. Fabiane perguntando: quartzo é uma pedra sintética? Isso. Sim, isso mesmo. Ela, mulher virtuosa, na opção por não fazer rebaixo com gesso, qual outra opção para aumentar pontos para spot? Com um trilho eletrificado. O legal do trilho, gente, ele tem um custozinho um pouquinho médio. Porque você pode colocar quantos spots você quiser. Pode misturar tipos de lâmpadas diferentes para ficar uma iluminação mais suave também, né? E o que a gente tem feito aqui é realmente pensar, já que quando a gente não faz gesso, é pensar como esse efeito de iluminação com spots, ele vai ter uma função decorativa. Então, às vezes a gente coloca 2, 3 trilhos assim separados, assim, porque a gente não consegue. E tem formatos lindos, gente, porque realmente a gente usa trilho quando a gente tem o pé direito baixo. Mas é porque a iluminação de spot ela vai ficar mais barata, mesmo você tendo que fazer um forro e tal, mas o trilho é tão bonito. E é porque às vezes, geralmente a gente vê sempre o mesmo modelo, meio básico. Porque ele já não é muito baratinho, né? Mas tem uns agora que a gente viu de uma marca, né? E que tem uns trilhos. Os spots de trilho. Lindos, tem até plafon, gente. Tem um monte de coisa agora, tipo placa de LED, eu vi já alguns. São bem bonitos. E aí, pensando em trilho, se você não quer gastar, eu vi um dia um
não lembro quem, fazendo uma postagem que agora no João Vicente estão vendendo trilho. E acho que assim... Eu não tenho ido passear na quarentena lá no Home Center, eu vou lá qualquer dia. Eu vou na hora que abrir, então. Ou se eu estiver trabalhando de madrugada, só se for. E, ó, pergunta, Pri Paiva, ela ama cor neutra, ela quer fazer um apartamento todo branco, ele tem 41 metros quadrados, gente. Vai ficar parecendo um hospital? Ela tá perguntando. Eu acho que você não precisa usar branco, existe uma paleta de cor, assim, se a gente pega aquele mostruário de cor das marcas, é isso, vinil, coral. Então, assim, gente, às vezes você usa a primeira paletinha ali da cartelinha e fica super bonito, sabe? E assim, dá um acabamento, porque eu fico pensando, se você tiver um beijinho, um cinza clarinho, você vai conversar com o rodapé, a cor do teto, a iluminação, depois dá uma moldura mais bonita para uma escultura, para um quadro. Falando disso das cores claras, tem até também um vídeo no IGTV, bem rapidinho, é um quarto que a gente fez. Não é muito minha cara, tá? É mais o estilo da Gabi. A cabeceira é um beijinho bem clarinho. A parede é um tomzinho um pouquinho diferente da cabeceira. Aí o painel da TV a gente laqueou num off-white. Aí tem uma moldurinha num tomzinho de couro bem clarinho. Os móveis... Tão branco, tem dourado. Mas é tudo uma paleta bem tão clarinha. A colcha é um... Aí é um branco com um detalhezinho fende. Tudo bem. A gente consegue criar um ambiente, mesmo que seja com... Assim, pensando assim, que é o tom branco, a gente consegue ter uma paleta de cores diferentes para você não ter aquela sensação do hospital. Veca Calumbi. Qual a outra solução para o nicho? Vi num post de vocês que pode quebrar um pouquinho, tipo só o reboco, é isso mesmo? Só o reboco. Reboco que eu digo é assim, gente... Mas isso para quebrar vai precisar de um profissional, ou de um projeto, ou de alguém para ser responsável pela obra, gente. É bem sério. Não é só falar com o seu pedreiro, faz um nicho aí, gente. Isso dos prédios de bloco estrutural, eu tô bem preocupado daqui a 5, 6 anos. Porque agora olha, tipo, já tem o quê? Uns 5 ou 6 anos que eu tô fazendo apartamento de bloco estrutural. E eu tô pensando daqui a 5, 6 pra frente, porque eu vejo o pessoal quebrando loucamente, os síndicos sem exigir responsável técnico pela obra. Só dá pra ser responsável técnico, arquiteto e engenheiro. A gente vai conversar um dia da semana sobre isso. É muito sério, gente. Dá pra tirar o reboco, mas assim, vai dar o quê? 3 centímetros? Porque é o revestimento que tá lá, a massa do revestimento que tava colado e o reboco. Dá uns 3 centímetros no máximo. É bem pouquinho. Tem uma solução, você já viu? E isso é uma parte do detalhamento de projeto que ajuda. A gente entregou um projeto agora, semana passada, que é bloco estrutural. A gente fez algumas alteraçõezinhas lá, tem a passagem de tomada e tudo, mas no projeto isso vai assim, milimétrico, gente. Tem todos os parâmetros para ir lá, instalar, fazer a quebradeira toda. E tem que ter um responsável para fazer, não é sair quebrando loucamente. Home of Paz de novo, olha. Para dividir cozinha, lavanderia, alguma ideia? Lavanderia da cozinha? De cozinha, Porta, painel, dá pra fazer uma porta de correr bonita. Você não quer que apareça a lavanderia? Tem os varais de roupa que são bonitos pra você fazer uma lavanderia que nem apareça, sabe? Se você olhar nos nossos... Tem uns posts lá de apartamentos pequenos que a gente coloca a cozinha integrada e fica bonito. Mas a gente tem que colocar uns itens pra esconder tudo, né? Vassoura, escada, balde, não pode aparecer. É uma coisa que a gente sempre pensa, gente. E é engraçado que às vezes os clientes chegam pra gente e falam: nossa, que legal, nunca pensei nisso. Sobre o gabinete de banheiro, as funcionalidades. A gente não gosta de nada bagunçado aparecendo. O cliente tem que viver lá como se ele estivesse tirando uma foto da casa. E lavanderia é a mesma coisa. Às vezes faz um armarinho super bonitinho, fica os baldes, vassoura, escada, tudo jogado lá. Gente, dá pra esconder tudo. Tem mais? Tem. Gente do céu, hein? Tá parecendo no fim de semana quando eu botei a caixinha de pergunta e não consegui responder tudo. Olha, pé direito de 2,66, dá pra rebaixar com gesso sem ficar muito baixo? Difícil, porque a gente faz um rebaixo normalmente de 15 centímetros, porque eu tô pensando na altura do spot. Já fica com 2,5 aí, né? É bem eu acho baixo. Mas às vezes o cliente pode não achar, né? Tipo, porta camarão pra ganhar espaço, que tal? Mentira. A gente não usa muito. É invenção, Gabriela. É igual inventaram porta de correr, que porta de correr ocupa menos espaço.
Sim, aí eu não vou sair não, meu Deus, problema de novo. Vou ficar aqui, senão vou perder as perguntas. Ó, nessa foi... Antes da ideia de vocês, pensei em subir uma parede de tijolinho. Alguém, a Veca tá falando aqui. Deve ser da lavanderia. É. Qualquer coisa a gente sobe ali, Gabi. Não, mas eu tô conseguindo ver, ó. Laura Coelho. Vocês estão ouvindo a gente? Porque aqui no celular da Gabi apagou. De novo aqui, dá joinha gente. aí, por favor, pra gente. Eu acho que deve estar tudo aqui. É. Ó lá, ó. Qual material vocês acham melhor pro rodapé? O próprio porcelanato ou madeira ou outro material? Caiu. Gente, caiu. Nossa, live. Caiu? Tá ok, tá Ah, ok, tá. tá falando. Então a minha pergunta foi ouvida. Ó. Qual material você acha melhor pra rodapé? Porcelanato ou madeira ou outro material? Pra rodapé? É. A gente usa uns, muito, né, daquele, Gabi, que é um material meio plástico. Plástico. Poli, não sei das quantas, eu nunca lembro o nome desses poli. Geralmente são aqueles branquinhos, gente. Ele já tem tem liso, tem com frisozinho, é bem bonito. E a gente usa muito. Principalmente com piso de madeira, fica tão bonito a diferença de cores que dá. E a gente usa pra porcelanato também, assim. A gente usa pra caramba. Agora que a gente tá fazendo algumas casas e tem colocado Então, do próprio piso porcelanato e rodapé porcelanato, mas é por causa da viabilidade financeira. Tipo, que a gente fez um planejamento pro cliente conseguir executar tudo. Gente, tem uma pergunta aqui agora que eu fiquei, o coração partiu quase. Olha, não faça isso. Piso parquet, apartamento antigo, vale a pena revitalizar ou trocar pelo vinílico? Ai, gente, por favor, revitaliza. É lindo, não faça isso, não joga um vinílico em cima. Não. A gente é apaixonada. Gente, até aquele taquinho da casa da avó. Lindo. Revitaliza. Vai dar uma bagunça, uma sujeirinha, você vai ter que mudar ou se trancar num cômodo dentro de casa. Mas é muito lindo, gente. Aí se você quiser mexer, dar uma carinha mais... Chama a moderna, gente que a gente deixa lindo. É, assim, aí você pode, sei lá, mudar o rodapé, colocar num material diferente, mas mantém ele, por favor. É, mesmo que tenha alguns soltos, as empresas de revitalização normalmente vai ter o nome de raspadora. Eles conseguem arrumar e deixam assim, fantástico, gente. Fica muito bonito. A gente fez um agora, que tinha um piso de madeira. Ele já estava há uns 10 anos, 12 instalado, né? Tava um pouco gasto nas áreas de passagem, realmente, circulação. Mas ainda assim ele estava bonito. E a gente revitalizou e ficou assim dos sonhos, gente. Ficou muito bonito. Piso de madeira é vida, gente. É. Eu amo, é linda, é maravilhoso. Podem mandar pergunta, Tá gente. bom, gente. Deixa eu continuar aqui, como foi um monte de pergunta, deixa eu falar mais um outro item, né, Gabi? Sim. Falamos do demolir. A gente também, é legal pensar em tudo que vai construir. Se você não for fazer um projeto com a gente, eu tô falando isso, gente, isso é daqui do escritório, nem todo mundo acaba elaborando isso, tá? Pensar em tudo que vai ser construído. A gente faz a planta mostrando todos os detalhes, assim. Pedreiro nem liga pra mim. Olha que a gente cuida de obra. Eu vou lá pra orientar eles, sabe? Mas eles falam, não, já tá aqui, já vi, tá no projeto. Tipo, e tem clientes nossos que fazem obra sozinho. Tipo, porque tá tudo anotado lá. Isso agiliza muito. Aliás, qualquer planejamento, detalhamento de projeto, tudo pensado antes, economiza tempo depois na execução. Então, esse é um detalhe importante de pensar, né? Olha, tem uma pergunta aqui também, olha, nos quartos com relação ao piso, vinílico ou madeira? Você tem que ver sobre o seu orçamento, porque assim, os custos são totalmente diferentes de um para o outro. Se você Pelo menos aqui na nossa região, um vinílico, vamos falar em uma média. Eu acho que o madeira vai ser o que? Umas 3 vezes mais. O de madeira é umas 3 vezes mais, o triplo do valor do piso de madeira. Nossa, tem bastante agora. O pessoal tá mandando. Márcia Cristina, olha. Parede com painel e parede de bancada. Olha, tá entrando, peraí. Parede com painel e parede de bancada. Pode ficar com a mesma decoração ou com a mesma pintura? Parede de painel. Que painel o quê? De TV? E a da bancada pode ficar com a mesma decoração? Tô perdida, Fica um pouco difícil pra gente. Manda de novo que a gente responde. Ó, Mária Araújo. Me dá uma ideia para a porta do meu banheiro, é sanfonada e não tem espaço para colocar uma porta para abrir, nem dentro e nem fora. Já não aguento mais o barulho dela. Que tipo? Se não tem espaço, bota uma porta camarão, que é de madeira. É a solução. O que a gente teve uma melhor pessoa que falou, privacidade, principalmente, né? Para banheiro precisa de privacidade. A porta camarão eu não gosto muito. Tem gente que acha que aproveita o espaço. Se é o seu caso, que não tem espaço para a porta abrir, aí ok.
Aí tem gente que acha que a porta de correr embutida na parede vai ganhar espaço. Para embutir uma porta na parede, a parede tem que ser mais grossa. Então eu vejo assim, quem está construindo e quer colocar uma porta de correr, vai perder espaço dentro do cômodo, ou então vai ter, se quiser manter a mesma medida do cômodo, ele vai ter que aumentar um pouquinho a casa. Então tudo tem que ser muito pensado, sabe? Tipo, a gente fica aqui horas até definir uma coisa, e aí às vezes a pessoa vê assim, eu vi uma solução assim, que, tipo, soluções a gente tá procurando o tempo todo. Porque a gente estuda pra caramba, né? Gente, a Cristiana tá falando aqui, como eu queria a mão de vocês em minha reforma decoração. Gente, conversa com a gente. A gente sabe que muitas vezes um profissional, ele tem a fama, assim, de um determinado segmento, de ser caro. Não é o preço de um pãozinho, né? Não. Um projeto. Mas, gente, é tanta facilidade que você vai ter para sua obra, você vai conseguir economizar de verdade, sabe? Assim, e às vezes tudo é o planejamento pra você conseguir fazer. Eu não tô falando de fazer com a gente, é de você procurar alguém que consiga te ajudar realmente a você não gastar. Mais depois, né? Aquela parede com painel e parede de bancada é cozinha integrada, mano. Se pode ser a mesma cor. Cozinha integrada. Ah, pode! Tô pensando assim, vamos pensar, será que é aquela coisa de cozinha americana? Acho que sim, né? Pode. A gente pinta, na verdade a gente usa a mesma cor para a casa inteira. Essa é uma outra dica, gente. Usar uma cor que a gente chama de cor base para casa inteira. Você pode pintar tudo e ter uma ou outra parede com um detalhe diferente. Porque já pensou, se você quiser cada cômodo com uma cor diferente, quanta sobrinha de tinta, o seu pintor... E sem falar que fica mais bonito. Se você pinta tudo de uma cor só. Aí você coloca um revestimento em um ambiente, às vezes um papel de parede na sala, tem o da cozinha, se tipo, como é integrada que vai aparecer. Então assim, fica muito mais bonito que você ficar, e mais em conta também, ficar em cada parede, cada cômodo, ter uma latinha de tinta, né? Olha, pergunta, janelas de alumínio ou vidro? Estou em dúvida. Depende do seu orçamento. Se você tiver condição... Do visual, da segurança. A de alumínio, legal é que assim, para ruído de vento, essas coisas, ela não vai vibrar tanto. E também pensando em alumínio, existem espessuras diferentes, tá? Quando você for fazer um orçamento com alumínio, olha, compara o mesmo produto, tá? Porque tem uma linha mais simples, deixa eu falar lá, Standard, Gold, tem várias linhas. Então, é por causa da espessura do alumínio. Tem umas que são acústicas. Eu acho que vale a pena o investimento no alumínio, sim. E tem as de PVC também, que são super boas. Eu acho que quando você parte para vidro, ou é pelo visual que você quer, ou então talvez seja uma outra opção é por redução de custo, porque só vidro é mais em conta. Tem mais perguntas? Tem. Nossa senhora, hein? Tatizinha, olha, forro de gesso ou sanca para quarto? Qual sua sugestão? Depende do projeto. Da altura do seu pé direito, já vai ter. A gente tem usado bastante sanca aberta agora, né? Porque o pé direito é bem baixo, de apartamento pequeno, então a gente faz sanca aberta. Fica legal. Só cuidado, porque, por exemplo, sanca aberta para quarto, você vai pôr o guarda-roupa, então seu guarda-roupa fica mais baixo. Tá? Dá pra fazer outras coisas. Gente. Pode falar de outros detalhes? Pode. O que mais tem de detalhes? A gente falou do demolir, do construir, que é coisa de obra. Página, projeto de acabamentos. Gente, acabamentos que a gente pensa definam antes, isso tudo vai no nosso projeto. Definir qual a tinta que vai, qual a marca que você quer, qual a cor, porque aí você consegue fazer o pintor, ele consegue lá pintar a casa sem ter que ficar perguntando a você, principalmente se você tiver uma parede diferente. Paginação de piso. Paginação de piso que a gente faz. Isso é super importante, gente, porque me veio aqui na cabeça agora o que as doideiras que a gente já viu nessa vida. Paginação, a gente desenha toda a planta do piso, como vai ser instalado, aonde começa a primeira peça do piso, para poder ser... Já pensou assim, o recortezinho? Não fica legal ficar na porta, a gente deixa ele bem escondidinho, às vezes embaixo de um armário, atrás de uma cortina, então a gente consegue esconder. Então, e conversar às vezes com o seu pedreiro, se você estiver fazendo legal, porque, sozinha. Porque eu penso que assim, vocês já devem ter visto, eu já vi muito. Tem um piso na sala, outro na cozinha, outro no corredor. E assim, aí acaba, tipo, vai ter uma porta ou uma passagem, acaba ali, começa os recortezinhos tudo de novo. Gente, fica muito horrível. Ai, agora que eu lembrei.
Fica muito feio. Muito feio. Eu Isso lembrei é disso muito que você tá comum, falando. Olha, tem uma outra pergunta aqui. Banheiro de serviço de 1,20 por 90, dá pra transformar em lavabo considerando o tamanho? 1,20 por 90. Eu acho que dá. É porque lavabo... Dá eu tô pensando sim. em tamanho de lavabo de apartamento. Dá. Tem que fazer um projeto bem legal, mas tem como sim. É possível. Gente, eu vim aqui, eu falei com a Gabriela agora. A gente falou que ia fazer uma live de 20 minutos hoje. Mais uma vez a gente não conseguiu. Vocês estão perguntando um monte. E eu nem falei ainda das coisas que são importantes. Tem mais umas aqui, olha. Minha cozinha está no ponto de fazer o balcão, mas queria pia atrás do balcão. Mas percebi, se eu fizer isso, minha cozinha vai ficar muito pequena, porque só ficou 2,40 para fazer tudo isso. Aí eu acho que ela tá querendo fazer uma ilha, né? E atrás, se tem 2,40 realmente... A gente já fez umas loucuras assim, mas assim, a gente leva horas planejando, projetando uma profundidade de armários, de tudo. Teve uma cozinha que a gente conseguiu fazer, mas é bem difícil. Aí às vezes não precisa ser uma ilha. Às vezes dá pra fazer uma península. Tem sempre uma alternativa. Quando a gente vê que realmente não dá, a gente fala ao cliente, não dá. Mas não é uma cozinha corredor, né? Então não tem como pensar assim. Laura perguntando uma dica de cornê, outra para paredes, para substituir o branco manjado e dar um toque mais aconchegante. Gente, os famosos off-whites. E não dá para falar o nome de tinta. Tem uma cor aqui que a gente usa bastante porque a gente gosta. Mas assim, depende da pessoa, se ela é do tom do bege, se ela é do cinza. Eu acho que você tem que pegar a cartela e olhar lá no inicinho, na primeira linha. Isso. É legal isso. Você vai achar. E outras vezes a gente vê muito isso assim no Insta, as pessoas perguntando, nossa, que lindo, por uma foto que tem uma iluminação diferente, depende da hora do dia. Qual é a cor dessa tinta? Não dá pra falar, gente. Tanto que no projeto da gente, a gente escolhe uma, mostra pro cliente. E no projeto, a gente coloca mais 2 opções. Isso que você pra fazer o teste. Eu acho que é legal a gente comentar ainda que é projeto de acabamentos, né? Que assim, é pensar sempre em ter mais de uma opção de tinta. Porque dá diferença, é legal você fazer o testezinho das cores. E a gente pensa nisso no projeto de acabamentos. Pensar no piso, como vai instalar os revestimentos na parede, calcular a quantidade certa, gente, para não sobrar. Não pode nem faltar e nem sobrar. Ter a quantidade ideal. O acabamento, pensar no acabamento da tinta. Se você tem criança, animalzinho em casa, é super importante. A nossa indicação sempre é tinta lavável. Gente, é vida, pintar custa mais caro, mas só de você poder limpar a parede já é uma maravilha. Dá pra falar de outra coisa ou quer fazer pergunta? Dá pra falar. Vamos fazer as perguntinhas últimas aqui e a gente já segue. Falamos, piso que imita ladrilho antigo. É legal ou cafona? Pensei em colocar na sacada. Tipo hidráulico, né? A gente usa bastante, eu acho bem bonito. O hidráulico, ele é mais bonito, né, gente? Mas ele tem um valor mais elevado. Mas também tem alguns porcelanatos que tem esses desenhos e são bem bacanas. A gente usa bastante também. Usando mais laminado ou vinílico? Vinílico, gente. O laminado tá na promoção aí no home center porque ninguém quer mais. Provavelmente vai sair de linha. A manutenção dele é bem ruim, se precisar fazer alguma troca, é bem difícil. Olha, dicas de como diminuir os ruídos no apartamento. As paredes são estruturais. Olha, uma coisa que ajuda muito, que funciona. Papel de parede, cortina, tapete. São itens que vão absorver o som e vai ajudar a não propagar. Isso funciona super bem, assim. É uma solução rápida. Sobre o lavabo, ou aquele banheirinho de serviço lá, dá pra deslocar o ponto do vaso sanitário sem mexer no apartamento do vizinho de baixo? Não. Normalmente a gente nem mexe. Assim, se vocês verem os nossos projetos, eu morro de medo. Só pra continuar no mesmo lugar depois da reforma. Só se você pedir pro vizinho pra você ir lá mexer no banheiro dele, você vai ter que reformá-lo. É outra coisa. Olha, a Pri Paiva falando, nos seus projetos referente a ponto 220, no caso que ela quer colocar um top de indução. Quando o apartamento não tem e no contrato diz que não pode, como uma arquiteta consegue autorização para pôr? Normalmente não. Isso é porque o edifício, eles não calcularam a carga, provavelmente o apartamento nem ar-condicionado vai poder, porque eles colocam um fio mais fino, assim. Acontece em vários apartamentos aqui. Gente, isso do ar-condicionado é outra coisa, que agora nem tanto, mas há uns 2 ou 3 anos atrás a gente ainda tinha aqui em Sorocaba.
Tem muito edifício que não pode colocar, gente, que não aguenta, a carga do edifício não aguenta ter ar-condicionado. E aí teve alguns clientes nossos que os moradores se juntaram, contrataram uma empresa de elétrica, tudo, fizeram o cálculo, novamente tiveram que trocar os fios de entrada do apartamento, do edifício. Então, normalmente... Aí já teve um cliente que era desse caso, e eles falavam, não, a gente coloca aqueles ar-condicionados portáteis. Também não pode. Olha, eu morava num apartamento que não podia colocar ar-condicionado, e eu tinha um ar-condicionado portátil. E foi proibido no edifício, eu tinha que dormir no calor. E aí eu me mudei, porque não dava. Olha, a Rita de Castro falando que adora a gente, que nossos projetos são top. E ela também perguntou, no porcelanato inspiração mármore e travertino, qual a cor ideal para o rejunte? Gente, rejunte, você tem que... na própria loja que você comprar, já pede um mostruáriozinho. A gente costuma colocar uma cor bem próxima, né? A gente tá até pra pegar um catálogo e a gente não foi, né? Tá na loja lá que a gente pediu semana. Perguntando se a gente faz projeto comercial. Sim, a gente vai começar a fazer agora uma confeitaria. E o legal do comercial é que geralmente a gente tem que desenvolver um conceito. Quando é a primeira loja de algum produto, assim, a gente tem que pensar em tudo. É que a gente nem posta muita coisa, mas a gente faz bastante comercial, gente. E o que a gente gosta muito de comercial é fazer a parte de alimentação, porque por causa da nossa família, né, a gente entende um pouquinho, então pra gente é muito mais fácil fazer parte de alimentação. Os outros segmentos a gente às vezes dá uma estudadinha quando a gente não conhece. Todo cliente a gente estuda, né? Pra poder criar realmente um projeto com visual bonito. Alguma dica pra pintura marmorizada? Eu tô olhando a hora, gente, tá correndo. Tem que correr. Vamos correr. Alguma dica pra pintura marmorizada? Olha, eu nunca fiz. Não vou falar nada. Nunca usei. Tem uns acabamentos assim, as marcas grandes de tinta, eles têm os produtinhos, mas é legal você procurar um bom pintor que saiba fazer. Eu acho que também a gente não faz, porque eu vivo insistindo para as equipes nossas para aprenderem. Alguns não querem. Não se atualizam, E também alguns a gente acaba não definindo, né, para projeto, porque a gente tem mão de obras boas, vai custar um pouco mais caro. Mas a gente acaba nem colocando. Eu nunca usei. Colocar gesso 3D fica mais bonito essa parte aqui eu não entendi, que parte é fora? É bom colocar em duas paredes? Gesso sempre interno de casa. Faz um detalhe, não precisa ser na casa toda, aliás, vai ficar feio se fizer em tudo. Tem que ser um detalhe. A gente pode até depois mostrar aqui o do escritório, o nosso não é gesso, é um revestimento cimentício. A gente prefere, né? Olha, a Mari Araújo falando, se eu pudesse trazer vocês duas pra fazer minha casa, mas o din-din está difícil. Gente, dá um tempo, né? Conversa com a gente. Porque a gente vai adorar viajar por aí pra fazer projeto. E mesmo à distância, a gente não precisa viajar. Porque se a gente viajar sai mais caro, tá? Mas se a gente fizer online, é tranquilo. Ó, Sandro perguntando qual a largura de pia funcional de banheiro pra ganhar espaço. Vai 45, 50 centímetros. E a profundidade, né? Mais ou menos isso. Mas pode deixar que a sua, Sandra, a gente vai projetar uma super bancada, né? Pode ficar tranquilo. E ela, mulher virtuosa, falando, meninas, vocês são demais, muito atenciosas. Ai, que legal. Acabou, né? Vamos terminar de falar, a gente vai acabar. Uma última coisa pra falar? Terminar de falar, a gente falou piso, que é legal calcular, porque a gente sempre pensa, tem um projeto para piso e acabamentos. Mas o que, Gabi? De pontos de tomadas e de iluminação, gente. Nossa, é verdade. Ponto de tomada é muito importante, gente. O construtor entrega com uma tomada num quarto. Você não pode sair quebrando, tá? Se for de bloco estrutural. Mas tem uma forminha que a gente consegue, às vezes passa por trás de um painel, cria algumas coisinhas, umas soluções. Pensar naquela iluminação bonita para valorizar os seus móveis. Então, calcular toda a iluminação, quantas luminárias vão de cada tipo. E eu acho a iluminação, acho que o último detalhe que a gente acabou de falar, né? Bancada. Gente, a gente quando está fazendo o projeto, a gente detalha as bancadas com todas as medidas. Especifica qual pedra. Tudo isso ajuda. Sim, ajuda não, facilita a vida, que é uma beleza, né? E aí, isso é até legal, porque é o que a gente vai falar amanhã, gente. Quando a gente tem todos os detalhamentos prontos, outro projeto, ou você faz a sua lista, começa a anotar tudo que você precisa, ela te ajuda a fazer os orçamentos e aí sim você vai começar a ver quanto você vai conseguir economizar na obra. Olha, a Maria Araújo está falando que ela vai levar a gente para conhecer os Lençóis Maranhenses. Quer ir? Ai, bora, Gabi. Vamos. Eu descobri que agora em setembro, né, que começa a encher, não é isso?
Acho que é, gente. Agora em setembro. Eu vou lá comemorar meu aniversário. Vamos lá. Porque tá chegando. Então, acho que deu por hoje. Deu, porque a live já vai acabar, já vai cair. E a gente quer deixar gravado. Então vocês vão estar aqui amanhã, gente? Espero. Levanta a mão, que eu quero saber quem que vai estar aqui amanhã, pra poder a gente saber se a gente vem ou não, né? Ah, é? Que a gente gosta, gente. Ó, hoje tinha gente de tanto lugar, né? De tudo pela região norte, nordeste, aqui do sudeste também, de vários estados. Achamos super legal. Isso. Olha, uma última. Cimento queimado combina com decoração rústica? Combina, fica bonito. Bem, vamos pensar Tudo tem que ser estudado, é verdade. Fica bonito. Fica. Mas tem que pensar no todo. Ó, o pessoal falando que vai estar aqui amanhã, várias mãozinhas levantando. Ai, que legal, gente. Amanhã vocês falam que estavam aqui hoje pra gente, tá? Gente, deixa eu correr porque eu tenho que cuidar dos meus cachorrinhos que estão tudo trancados dentro de casa. Verdade. E amanhã estamos aqui de novo, logo cedo, porque tem reunião, né, com cliente, tem um monte de coisa amanhã, né? Vou deixar salva aqui a live pra vocês assistirem. E agora vocês vão fazer as anotações, né? Pra poder vocês não fazerem besteira aí na casa de vocês. Porque vai que vocês chamam a gente pra fazer projeto no meio do caminho. Pelo menos não aconteceu um monte de baguncinha, né? Pois é, vamos finalizar, mano. Até mais, gente. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Até mais.